Estamos aqui reunidos mais uma vez e para conversarmos sobre política em geral e desta vez trazendo o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, ex-ministro do governo anterior do presidente Jair Bolsonaro e ex-várias outras coisas, deputado federal, secretário de governo. Eu aproveito para decretar aberta, como é costume aqui, mais uma sessão da Confraria do Brito. E dessa vez quem vai começar é a Wanda Célia. Boa tarde a todos. Boa tarde, senador. Senador, eu sou de um tempo em que a oposição tinha um senador. Era o Eduardo Suplicy, todo mundo aqui se lembra, e ele movia o Senado e agitava pelo país. O senhor teve uma porção de votos, 30 votos, mais de 30 votos, e eu imaginei que a oposição ia ficar mais combativa ainda no Senado. Qual é a previsão do senhor? Como é possível organizar esse time que não é pequeno, que tem como um legado de combatividade no Senado, para produzir uma oposição mais aguerrida, mais eficiente ali no parlamento? Bom, primeiro, obrigado aí pela oportunidade de estarmos juntos aqui para conversarmos a respeito de política, acredito, né, e sobre o país e sobre esse momento que a gente está vivendo, né. Eu acho que o papel da oposição, primeiro ele precisa necessariamente, qualquer oposição, ser reativo, né, porque quem tem a primazia de propor a agenda é quem ganha a eleição, né. Quem ganha a eleição deve tentar implementar a agenda, né, que teoricamente vai reger o país nos próximos 4 anos. E, de fato, nós não vimos o governo iniciar esse processo dentro do Legislativo. Então, o único projeto, né, que chegou ao Congresso Nacional, que não é o caso do Senado da República, né, de autoria do governo, excepcionalizando, né, as medidas provisórias que foram feitas no primeiro dia de mandato, né, que fazem o processo de reestruturação, de reorganização da estrutura do governo, foi o arcabouço fiscal. Então, nós não temos o que discutir, né, a não ser discutir ou falar ou nos posicionar em função das ações que são propaladas pelo governo, mas que ainda não chegaram efetivamente ao Congresso. Então, esse é um primeiro ponto. A segunda questão é que nós temos 4 partidos que fazem o bloco de oposição. E entre nós acordamos que é importante que cada partido faça um processo interno, né, de orientar os seus respectivos senadores de que forma eles vão se posicionar nas discussões, nas comissões permanentes e no plenário. Claro que de uma forma organizada. O papel da liderança de oposição, que teoricamente faz esse processo de congraçar todas as forças de oposição, nós estamos olhando mais para fora do parlamento para trazer esse olhar, né, crítico de avaliação da execução das políticas públicas e permitir que os senadores estejam subsidiados, municiados para fazer o debate quando ele ocorrer. Então, nós estamos há 3 semanas publicando o que eu chamo de Observatório da Oposição, né, onde esses aspectos são levados em consideração. Então, todas as ações do governo, são 37 ministérios, nós agregamos em 7 grupos temáticos, né? Então, essas ações são monitoradas, nós fazemos um cotejamento, uma comparação, né, tanto com o governo anterior como com experiências internacionais, verificamos a eficácia dessas políticas públicas, se as ações elas têm capacidade de gerar alguma mudança do ponto de vista positivo e se há alguma crítica a ser feita, nós colocamos no observatório para que os nossos senadores possam se posicionar. Senador, o senhor vem de uma região do Nordeste que tem como tradição a prevalência do governismo. Eleitoralmente temos visto isso
isso ao longo da história. Agora o senhor está na oposição. E o eleitorado nordestino, nessa eleição, que o elegeu como opositor, elegeu um presidente com absoluta maioria de votos. Então ele pergunta o seguinte, muito simples, como é que é ser líder de oposição nessa situação? O que o senhor pretende, qual a direção, o rumo que o senhor pretende seguir? Bom, primeiro lhe dizer que eu estou muito confortável nessa posição, né? Porque me perguntaram qual é várias perguntas nesse sentido. Né? O que é que você pretende fazer? Defender um legado. Há um legado de ações que foram implementadas ao longo dos últimos 6 anos. E por que eu coloco 6 anos? Porque há uma data cronológica, que é o fim do governo da presidente Dilma, que a partir daí houve uma série de mudanças do ponto de vista de infraestrutura e econômicas, né, que eu considero virtuosas e importantes, que precisam ser preservadas, porque modificaram o Estado brasileiro no bom sentido. Além de uma série de valores que dizem respeito, né, a uma parte expressiva da sociedade que as cultua e que se sente representado nela, ou nelas, né, nesse ideário, né? E eu venho da família de políticos. Eu considero a política a arte mais importante, ou a atividade mais nobre que um ser humano pode exercer. Ao contrário de outros, eu não demonizo, né, nem desqualifico a atividade política. Né? Eu estive no parlamento durante 12 anos, eleito inicialmente por um partido que era ligado ao governo, mas em 2007, mas no primeiro ano do meu mandato eu fui para a oposição e passei 12 anos na oposição. 10 anos na oposição, ao presidente Lula e depois à presidente Dilma. E voltei ao governo com Temer e Bolsonaro. Você Então, está falando da sua passagem ali do PSB, se eu não me engano, você elegeu PSB de vereador, bola. inclusive, em 2007. para o PSDB. Primeiro ano de mandato meu primeiro ano de mandato como deputado federal foi em 2007. Já 3 ou 4 meses de mandato, isso a governadora do meu estado era do PSB, o prefeito da capital era do PSB, né? Ela estava recém-eleita, o presidente Lula havia se elegido para o segundo mandato, né? Nós rompemos politicamente e eu fui para o PSDB já com 3 ou 4 meses. A governadora entendeu na época, e aí a história está aí, né, que deveria fazer uma composição com o seu adversário tradicional, que era o PT do estado do Rio Grande do Norte, com a atual governadora Fátima Bezerra. Né? Eu, naquela oportunidade, achei que eu não ficaria confortável, né? E, enfim, rompemos politicamente naquela oportunidade e eu fui para a oposição. Então o senhor sempre fez, por exemplo, oposição ao PT e a esse conjunto de forças? Desde 1994, quando comecei a fazer atividade política do ponto de vista de representação, ou como candidato, ou como coordenador, eu faço oposição ao PT. Senador, então, apesar de ser do Nordeste, para mim é bem confortável a posição que eu me encontro. Mas eu não sei se ele conclui. Você está satisfeito com a resposta dele, Carlos? Não, tudo bem, eu acho que vamos falar sobre isso ao longo da conversa. Claro. O senhor tem uma biografia tão longa quanto expressiva no parlamento, né? O senhor vem lá de trás. E a minha pergunta é a seguinte... Vindo lá de trás, você quer dizer que ele é antigo, é isso? Não, quilômetro rodado na política, quilômetro rodado na política, né? Então, assim, e o senhor sempre foi visto como um perfil político conservador, né? Que a gente situa mais como um perfil de direita, talvez um pouco ao centro, o senhor poderá falar disso melhor. Mas a minha questão é a seguinte, hoje o senhor é líder de um partido que tem um percentual minoritário, porém expressivo, do que vem sendo chamado da extrema-direita, que onde se identifica mais o bolsonarismo. É bom você dizer qual é o partido, porque as pessoas não sabem. O PL, né? Então, a minha pergunta é a seguinte, onde o senhor se situa? O senhor é um homem de extrema-direita ou um homem de direita?
Olha, eu até agradeço a sua pergunta, porque eu tenho visto, inclusive por Vocês não ocasião... combinaram isso, não? Por ocasião da minha candidatura a presidente do Senado, né, eu fui assim estigmatizado, eu diria até, né, como se fosse um mantra, uma palavra de ordem, que eu representava a extrema-direita, né, contra a democracia. Né? Bom, até a gente entende a questão das narrativas, mas era importante que as pessoas pudessem entender, à luz da filosofia política, o que é extrema-direita, o que é direita, o que é esquerda, o que é extrema-esquerda ou o que é centro, né? Então, primeiro, eu acredito que a extrema-direita ou a extrema-esquerda são igualmente reprováveis do ponto de vista de que se utiliza da atividade política para atacar os seus adversários de forma violenta. Tá? Então, quem age dessa forma tem o meu repúdio em qualquer espectro ideológico. Tá? Eu acredito que a disputa política necessariamente tem que acontecer dentro do campo do contraditório, da apresentação de ideias e de argumentos. Então, quem exaspera, quem ultrapassa, quem utiliza de outros meios não tem, né, o meu apoio e, pelo contrário, tem o meu repúdio, se me permite. Né? Então, eu me sinto, hoje, muito parecido com o que eu era há 20 anos atrás. Tá? Porque há 20 anos atrás, tentando entender mais assim, os conceitos que me moviam, eu comecei a estudar um pouco mais. Então, pode parecer até, talvez aqui um pouco pretensioso, mas eu me sinto muito identificado com o Burke, né, que é o Edmund Burke, que é o pai do conservadorismo, né, e era o contraponto à Revolução Francesa na época, né, e que ao longo do tempo, né, ele vai estabelecendo uma linha de conduta que faz com que eu me sinta muito próximo dela. Quer dizer, eu não sou conservador no sentido de que haja, por exemplo, uma estagnação da sociedade, ou um cesseamento, né, das mudanças sociais que necessariamente precisam acontecer, mas que elas sejam gradativas, né, e que a gente tenha o apego necessário à nossa tradição, à nossa cultura, ao que nós representamos. E, para mim, de uma maneira muito forte, muito própria, a nossa herança de civilização ocidental. Tá? Então, para mim, isso é o que me move, é como eu me sinto, né? Com esse papel de um conservadorismo, eu diria assim, mais tradicional, com a visão liberal, mas não extremada na economia. Por exemplo, eu acho que o Estado, sempre que for necessário, ele precisa existir, né, para resolver problemas de desigualdades. Né? Ele precisa calibrar, né, por exemplo, o desenvolvimento em regiões como a minha, que é o Nordeste brasileiro. Ele não pode estar retirado da vida pública. Tá? Por outro lado, eu não acho que o Estado ele deva fazer a ação ou a missão da iniciativa privada. Ele faz mal. Tá? Então, vamos imaginar isso, para resumir, que eu sou um pouco o centro-direita. Agora, esse perfil que o senhor traçou do senhor, ele não lhe traz dificuldades como líder, junto a essa parcela mais extremista do partido que o senhor agora conduz? Bom, primeiro eu lidero a oposição, né? Lá está o Partido Progressista, os republicanos, né? O próprio Novo, que é mais extremado do ponto de vista do liberalismo mais radical, né? E dentro do próprio Partido Liberal existem vários segmentos. Existem pessoas que vieram de uma militância, eu diria, mais virtual, das redes sociais, mas existe uma parte bastante substancial que veio da política tradicional. Então, o que nos une, basicamente, é essa defesa de valores, né, como respeito à família, à vida, à liberdade, ao livre empreendedorismo e também um legado econômico que nós acreditamos que é virtuoso. Né? Hoje nós estamos com um pouco mais de 5 meses, menos de 5 meses de mandato do governo que chegou agora, e você já vê mudanças substanciais na forma como o governo pretende tocar a atividade econômica. Então, isso nos aproxima.
né, essa questão... Aproxima do governo ou aproxima vocês de Não, vocês? aproxima a oposição, né? Sim. As diferentes tintas dessa Isso, oposição. porque, veja, eu tive a oportunidade de ontem, eu não sei como é que isso aqui cronologicamente, para você dizer, mas ontem eu estive com o ministro-chefe da AGU, a convite dele para tratar de um tema que eu tive a iniciativa de ingressar com uma ação no Supremo Tribunal Federal, que é a questão dos precatórios. E o ministro me convidou para conversar a respeito e mostrar o mérito, ou seja, por que ele estava fazendo as mudanças que ele estava fazendo. Eu disse, ô ministro, né, o que o senhor está me mostrando aqui está perfeito. O governo, qualquer governo, ele tem o direito e a legitimidade de implementar a sua agenda. Né? O que me resigna, o que me motiva é a forma. Eu não acredito, por exemplo, que uma portaria possa sobrestar uma Constituição. Tá? Eu não acredito, por exemplo, que um decreto, no caso da política do saneamento, eu tive a oportunidade de dizer ao ministro Rui Costa também, e ao ministro Jader, e ao líder Jacques Wagner, que um decreto possa se contrapor a uma lei. Se o governo quer mudar o espírito da lei, ele é livre para fazê-lo. Aliás, é legítimo que o faça. Aliás, ele se elegeu com uma proposta. Ele publicamente disse, olha, eu prefiro que determinadas atividades fiquem sobre a égide governamental e não da iniciativa privada. Legítimo, vamos fazer a discussão de mérito. Agora, a forma de você costear o alambrado e evitar a discussão parlamentar, isso é que nós estamos resignados. Tá? Então, essa é a minha preocupação hoje, é de defender prerrogativas, até pelo equilíbrio da democracia. Essa parcela do que o senhor disse aí, da direita clássica, que está ali dentro desse universo que o senhor está agora liderando, ela é majoritária, isso é estimada ali em 70% mais ou menos do partido, né? Isso significa que a tendência agora congressual e no curso desse processo político é de isolamento desses dois extremos, tanto esquerda quanto extrema-direita? Eu diria isso ou absorção, né? Porque eu acho uma coisa, está acontecendo uma coisa nova, vocês que já são observadores do processo político há mais tempo do que eu, inclusive, né? E esse papel... Não é verdade. Precisava ter destacado isso. Mas Casado é o nosso decano, ele pode... Mas esse papel de Casado é observador decano. traz a experiência e a capacidade de fazer as diferenças. Nós estamos vivendo um momento novo, inclusive em relação ao comportamento do parlamento. O parlamento, com as mudanças que ocorreram a partir de 2015, em que houve a impositividade do orçamento, e principalmente na última legislatura, né, onde um deputado ou um senador passou a estar imponderado no sentido de ter, né, sobre a sua égide, independente da sua postura política, né, um volume de recursos bastante considerável, né, isso dá muita autonomia ao parlamentar e permite que ele possa exercer a sua atividade, mesmo com, eu diria, com os convites e com a cooptação natural que o poder faz sobre quem está dentro do legislativo, com muito maior independência. Tá? Então, essas características de, se você é uma pessoa mais conservadora ou foi eleito por um público que lhe cobra e lhe cobrou durante a sua campanha determinadas posições e você muda de posições no exercício do mandato, né, a rede social, a publicidade impede que você tenha uma postura em Brasília diferente do que você tem na sua paróquia. A coisa está muito mais aberta, muito mais desnudada. Né? Então isso permite que haja, eu diria assim, uma maior aglutinação, né, em cima de pressupostos ou de ideais ou de defesa de ideias, né, que nos unem. Então eu sempre digo, a gente tem que buscar mais, né, o que nos une do que o que nos divide. Então se alguém chega dentro de uma reunião de deputados ou senadores e diz, olha, vamos tomar uma postura aqui que pode expor todos nós, eu digo, amigo, calma, porque o caminho adequado pode não ser isso, pode ser isso. Para a gente chegar ao mesmo fim, a gente pode ter uma postura diferente. Senador, o senhor, quando foi ministro do presidente Jair Bolsonaro, era considerado, pelo menos pela maioria dos meus colegas de imprensa, junto com a ministra Tereza Cristina e o Tarcísio de Freitas, que
hoje é governador de São Paulo, como os quadros mais relevantes, mais competentes na esplanada. E isso vinha também em decorrência da atuação anterior no governo Temer, na questão da reforma trabalhista e etc. E agora o senhor está com um discurso sofisticadíssimo, né? Um discurso sofisticadíssimo em termos políticos, os padrões vamos dizer assim, da base parlamentar do presidente Bolsonaro no Congresso. E como o senhor é o líder da oposição no Senado, onde houve uma disputa entre governo e oposição, de certa maneira, assim, o tom, a perspectiva política que o senhor está expondo aqui, embora tenha uma convergência com o que está acontecendo na Câmara e com a atuação da bancada do Bolsonaro na Câmara, particularmente do filho dele, o Eduardo Bolsonaro, há uma distância abissal entre a postura que o senhor está defendendo, o padrão que está tentando estabelecer de oposição, de fazer o monitoramento das políticas públicas e o que está acontecendo na Câmara, né? Diante disso, eu tenho uma grande curiosidade. Como o senhor está avaliando aqueles episódios de 8 de janeiro? Porque eu acho que as perspectivas são completamente diferentes. Bom, Azedo, eu tive a oportunidade, no mesmo dia em que aquilo estava acontecendo, de repudiar aquele ato. Dia 8 mesmo, eu estava em casa com a minha esposa assistindo aquilo. E minha sensação foi de mortificação. Você estava em Brasília, Não, estava em Natal. Uhum. Eu estava em Natal, né, e minha sensação foi de desânimo, foi de frustração, foi de mortificação, porque é impensável que o Brasília, que já tem mais de 60 anos, em nenhum momento da sua história teve aquela profanação, né, dos 3 prédios que representam a nossa democracia. Muito mais do que o episódio, é o simbolismo do que ocorreu. Tá? E aquilo foi repudiado por todos nós. Né? Qualquer um, independente do espectro ideológico que acredita na democracia, não pode aceitar aquilo de uma forma passiva. Né? Mas só por curiosidade, o Flávio Bolsonaro também repudiou? Bom, eu não O sei. senhor diz todos nós, o senhor está generalizando. Mas a generalização cabe inclusive a você, Noblar. Eu falo de uma maneira geral. Eu digo, claro que eu não, especificamente, eu não sei quem quando é dos uma 200... generalização a favor do bem, tudo bem. Quem dos 200 milhões de brasileiros, eu imagino e propugno e defendo que todos nós temos que estar igualmente indignados com o que aconteceu naquele momento. Quem defende a democracia não tem a dúvida, né? Bom, passado o episódio, né, qual foi minha preocupação? E eu tenho declarado isso publicamente. Porque esse episódio está vivíssimo aí, né? Todo Mas dia passado tem o episódio que eu falo cronologicamente, né? Imagina, passado o dia 8 de janeiro, qual foi a minha preocupação? Que aquele episódio pudesse justificar a continuidade de um estado de exceção que nós vivemos desde fevereiro de 2019. Porque a criação dos dos inquéritos, né, tanto do fake news como das milícias digitais, na hora em que eles foram abertos, que foi uma questão do próprio tribunal, utilizando o regimento do tribunal de uma forma ampliada, entendendo que as agressões ao tribunal, mesmo fora do ambiente físico, né, do tribunal, estariam acobertados pelo regimento, eles estão permitindo que nós tenhamos uma situação, guardada as devidas proporções, parecido com o que ocorreu na Lava Jato. Tá? Do juiz universal, das prisões estendidas, né, da dificuldade de acesso dos advogados aos autos de processo. Então, eu defendo e defendi, por ocasião inclusive da minha eleição a presidente do Congresso Nacional, que era a responsabilidade do presidente daquela instituição, e tenho falado isso com o Rodrigo Pacheco, né, fazer a necessária interlocução institucional para que nós possamos resgatar e voltarmos aos trilhos da normalidade democrática.
Porque se o estado de exceção for justificado pelos eventuais ou pretensos, na visão do STF, arroubos autoritários do presidente da República, tá? O dia 1º de janeiro em diante nós temos um outro presidente da República. Tá? E em algum momento isso tem que ter fim. Sim, mas senador, com o interregno no dia 8 de janeiro. Não, em algum momento tem que ter fim. Eu não estou defendendo que o processo ele seja extinto. Eu estou defendendo que ele seja concluído. Tá? E após a conclusão, e quem for eventualmente indiciado e tiver culpa, seja penalizado. Eu não estou aqui, passando a mão na cabeça de quem cometeu ilícitos. Não, o que eu quis dizer foi o seguinte, cronologicamente, dentro do raciocínio que o senhor fez, dia primeiro assumiu o outro governo, mas no caminho teve uma outra atitude agressiva que possivelmente agravou o estado de exceção. Mas foi exatamente o que eu estou dizendo ao Azedo, que a minha preocupação foi que este evento de 8 de janeiro, né, está obstaculando, está impedindo que nós voltemos a uma situação de normalidade que é necessária para que o país volte a essa normalidade necessária, que viremos a página. Porque eu prefiro estar aqui discutindo com vocês, por exemplo, né, como é que vai ficar a economia do país, se nós vamos voltar a gerar emprego, se o país vai voltar a crescer. Chegaremos a esse ponto, né? mas a CPMI não agrava, não atrapalha esse rumo? A CPMI, ela é um fato. Então vamos partir de um fato consumado, né? Então o que é que a CPMI deve se debruçar? Está dado, está precificado e amplamente noticiado de que 1.500 pessoas aproximadamente foram presas no ato, né? Essas pessoas foram processadas. O Ministério Público está apresentando as denúncias ao Supremo Tribunal Federal, que de forma regular tem aceito essas denúncias, e essas pessoas, dentro do processo que o STF estabeleceu, serão eventualmente julgadas e processadas, e caso sua culpa seja constatada, serão condenadas. Aqueles que financiaram esse ato, nós estamos vendo pela imprensa de que o Supremo Tribunal Federal também já tem esse conhecimento, tanto é que tem feito busca e apreensão em vários estados da federação, né, para buscar os autores desses financiamentos. Aqueles que estimularam no dia 8 de janeiro e pediram que houvesse a invasão e o quebra-quebra e fizeram isso de maneira pública ao irem às redes sociais da mesma forma, estão identificados e sendo processados, né, pelo Supremo Tribunal Federal, mas nós temos uma lacuna que precisa ser preenchida. Né? Explica melhor. A lacuna, Ricardo, é a seguinte: quem permitiu que isso acontecesse? E isso ocorreu ou por dolo ou por culpa. Porque há mais de 60 anos nós conhecemos Brasília. Não seriam 5 ou 6 mil pessoas que ingressariam naquele perímetro da forma como fizeram e depredariam os 3 prédios. Então, se foi incompetência, ok. Vamos verificar quem por incompetência permitiu que aquilo se desse. E se foi dolo, também quem vai dizer é a CPMI. Perfeito, mas eu queria voltar um pouquinho, um ponto um pouco anterior. O senhor por 2 vezes usou a expressão estado de exceção. Em política as palavras têm peso específico, assim como na filosofia. O senhor citou aí o Edmund Burke. Qual é a semelhança entre o estado de exceção hoje e o da ditadura militar? Bom, eu posso dizer o que está acontecendo hoje, depois posso tentar fazer uma analogia para você. Não, eu queria entender o seguinte: o uso da expressão estado de exceção mas ambas na são política reprováveis. brasileira... Mas ambas são reprováveis. Mas o uso dessa expressão, ela caracteriza um momento específico da história, onde havia um AI-5, um Congresso fechado, um Supremo Tribunal sob cabresto, tá? E censura efetiva. Parece que esses ingredientes hoje não E o avô existem. do senador irritado com essa situação. Irritado com isso. Estou Por isso falando que do eu estou deputado Djalma perguntando. Marinho. Não pensei em citá-lo, mas, enfim. Não, mas fica à Por vontade, é que uma honra. que
eu não consigo entender a aplicação. Não, eu preferia não fazer essa analogia para não ferir susceptibilidade. Mas vamos falar por que eu falo em estado de exceção. Tá? Eu não estou... talvez eu esteja tergiversando da sua pergunta. Você pede que eu faça uma comparação. Mas vamos lá, o que acontece hoje, vou deixar o seu cargo você comparar. Eu prefiro assim, tá? Se você me permite. Por favor. Né? Nós temos 2 inquéritos abertos de ofício. Isso vai contra um princípio consagrado, né, nos cânones da questão jurídica brasileira e da democracia ocidental desde a época dos romanos. A justiça é inerte, ela precisa ser provocada. Tá? Então você tem abertura de processos por iniciativa do Judiciário. Do Supremo, né? Você está botando nome nos buitos. Do Judiciário, para não fulanizar a discussão, do Judiciário. Nós temos juízes que são parte do processo e estão conduzindo o processo, que se dizem, inclusive, agredidos. É isso que ele perguntava, quando eu nominei o STF, eu disse assim, essa questão do não ofício, quando eles são a Suprema Corte, se ela é atacada, quem é que provoca a defesa? O Ministério Público. Que não fez isso. Bom, não é? Aí se o juiz teve um juiz que foi ameaçado de morte. Veja, me desculpe, o Ministério Público, quando você tem uma lei em qualquer lugar do mundo, e aqui não é diferente, ela é um consentimento comum. Então, se você quer mudar a lei, faça uma outra lei, sobre pena e risco de você quebrar o que eu chamo de manto constitucional que nos protege a todos. Aí cabe a pergunta, a oposição fará uma lei para evitar situações similares? Qual é a força da oposição? Para propor, eu tenho, mas para fazer com que ela tramite, mas se você me permitir, eu posso continuar. Ontem eu recebi 60 advogados dos presos de 8 de janeiro, reclamando que não sequer tiveram acesso aos autos do processo. E são 60, se estão 60 mentindo, foram 60 advogados. Então você não ter direito a acessar os autos do processo do seu constituinte, né? Você ter ações que estão ocorrendo, como por exemplo, um determinado prefeito incentivou em outubro ou novembro, né, que houvesse uma mobilização em marcha para Brasília. Isso, outubro ou novembro. O Judiciário afasta o prefeito por 30 dias. E não tem nada na legislação que ampare para que ele seja afastado. Você tem situações, eu poderia aqui elencar várias, eu dei algumas mais evidentes. E isso significa que é uma relativização dos direitos e a supressão de instâncias. Imagine que a churrasqueira de Sobradinho, hipoteticamente, seja julgada pelo STF porque estava nesse movimento e ela seja condenada porque os autos estão sendo muito parecidos, praticamente iguais, de culpa. Então, quem ingressou dentro do Supremo Tribunal Federal e tem uma imagem caracterizando isso, identificando aquele cidadão como quem depredou, quem pegou eventualmente aquele negócio extintor de incêndio e jogou contra um objeto do STF, né? Ou quem chegou no dia de 9 horas da noite, desceu do ônibus e foi preso lá em frente ao quartel. Então, vamos imaginar que por um erro processual essa pessoa seja imputada a mesma culpa de quem depredou. A quem ele vai recorrer? Se houve a supressão da instância. Mas isso foi hipótese das instâncias. né? O senhor mesmo disse que houve uma situação excepcional, Sim. que há 60 anos a gente acompanha Brasília e nunca aconteceu o que aconteceu. Mas a pergunta foi por que eu acho que há exceção. Eu estou explicando e dando exemplos concretos de que nós estamos. Mas até agora... Prossiga, não, veja, isso começou em fevereiro de 2019. 8 de janeiro é um episódio ao longo dessa questão cronológica deplorável, absolutamente injustificável, mas é um episódio nessa linha do tempo de mais de 4 anos.
Peraí, eu não quero tô entendendo. Você monopolizar. está dizendo que Não há quero 4 monopolizar aqui, anos, nos mas- últimos Mas 4 fica à vontade. Não é o caso aqui de monopólio nenhum. Sou contra monopólios e oligopólios também. Mas até agora, pelo seu relato, entende? O que eu consigo captar, compreender, é uma situação de eventual irregularidade processual, irregularidade jurídica, mas não um estado de exceção. Como é que isso... Quando o senhor fala, adequa esse isso? episódio agora é mais um episódio que vem desde 2019, salvo engano, foi isso? Não, Você eu estou sugeriu dizendo assim? que o dia 8 de janeiro é nessa excepcionalização, né, que eventualmente poderia justificar pela excepcionalidade, pela agudeza, pelo impacto do fato, mas ele ocorreu 4 anos antes, já existia essa questão da excepcionalização. Isso Ou significa... relativização Peraí, quer dizer, dos nos direitos. últimos 4 anos, de alguma maneira, O judiciário está vive pisando na linha? O judiciário... Ao longo dos últimos 4 anos, o judiciário estabeleceu, né, uma forma de se contrapor ao que ele identificou como agressão à democracia, tá certo? Acima do que a legislação preceituava. Senador, agora... só para retomar o fio da Pisando, meada, né? que é a pergunta que eu fiz lá atrás. Eu sei, mas aí ele avançou em algumas coisas, eu não queria perder pelo menos essa chance. Não, fica à vontade, Me diga uma Ricardo. coisa. Não brigue. Não, vá, Azevedo. Não, mas por fica à favor. vontade. Não, depois eu retorno. Senador, o senhor foi um dos que mais articulou a instalação da CPMI para apurar o 8 de janeiro. Havia um claro objetivo da oposição de fazer exatamente isso aqui que o senhor estava, de certa maneira, introduzindo na discussão, né? De que a necessidade de apurar as arbitrariedades que supostamente estariam sendo cometidas pelo Supremo Tribunal Federal, particularmente o ministro Alexandre de Moraes, dando nome aos bois, né? Na investigação do 8 de janeiro. Esse é assim, isso toda a imprensa noticiou e tal, essa era a motivação. Agora, a sensação que nós estamos tendo é de que, diante dos últimos acontecimentos envolvendo o ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, dos depoimentos, que a gente não se sabe ainda direito qual o verdadeiro teor, do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que teve a prisão dele relaxada, né, ontem, a sensação é de que a oposição está puxando freio de mão, está perdendo o entusiasmo com a CPMI. E pela conversa que o senhor está tendo aqui com a gente, a sensação é mais ou menos essa também. Eu não senti assim, uma empolgação com a tarefa da CPMI. Como é que está isso? Que efetivamente, qual é o objetivo da oposição nessa Primeiro, CPMI? Azevedo, eu lhe escutei atentamente, mas eu quero só fazer uma retificação. A CPMI não é para investigar a arbitrariedade do STF ou de qualquer ministro. A CPMI é para apurar 8 de janeiro. E eu disse claramente aqui que está dado 3 situações. Né? As situações são de quem perpetrou, quem financiou, quem incentivou. Não está dada a situação de quem se omitiu. Então, a defesa que a gente tem feito é nessa linha. Não é de apuração de arbitrariedade. Nós falamos aqui dentro de um contexto, né, de conjuntura de país, de que as liberdades ou as situações normais processuais estão relativizadas desde março de 2019 por uma questão de 2 inquéritos, aí foi uma outra questão que engloba tudo isso, de 2 inquéritos, tá certo? Que foram abertos de ofício e que nós estamos defendendo, não é nenhuma novidade que eu estou falando aqui, tá? Disse inclusive quando candidato que propugnava como presidente do Congresso, caso tivesse logrado êxito, que a primeira providência que teria era sentar com a instituição Supremo Tribunal Federal para que buscássemos uma forma de restabelecermos a normalidade democrática, né? E isso passava, evidentemente, pelo término dos processos, dos inquéritos. Não com extinção, né? Não estou propondo aqui que sejam extintos. O senhor falou isso. Estou propondo que eles sejam concluídos e que a gente volte à senda natural. Que o Supremo Tribunal Federal exerça a sua função importante,
né, de dirimir os conflitos que a sociedade tem, que o legislativo faça a sua parte de legislar e de fiscalizar o executivo, e o executivo tente colocar e implantar a agenda que ele imagina que é importante para o país. Tá? Para mim isso é essencial, tá? E é o que eu tenho defendido com toda a convicção. Em relação à sua pergunta, isso tem sido plantado pelo governo, né? Porque na última semana, de uma forma, eu diria até mais enfática, vários veículos de comunicação nos procuraram, a mim em especial, para fazer a pergunta que você me faz aqui. Vocês desistiram da CPMI? Em nenhum momento nós recuamos, né, da CPMI. Né? Até porque nós acreditamos que é importante que essa discussão ela seja absolutamente transparente. Né? Porque esse é um episódio que precisa ser superado, essa página precisa ser virada. Quem perpetrou essa barbaridade precisa ser punido. Agora, quem permitiu que isso acontecesse, ou por incompetência, que é possível, né? Ou por dissídia, incompetência, ou por dolo, de forma premeditada. Quem vai dizer é a investigação. Mas é importante que isso aconteça. Então, nós não estamos recuando da nossa posição. Inclusive, apresentamos os nomes que nos foram solicitados pelo presidente, e foi na sexta-feira, na terça-feira de manhã estavam apresentados à mesa do Congresso. Peraí, me permita. Pois não. Me permita, senador. Pois não, o Azedo, que foi quem formulou essa pergunta, que era sobre essa questão do golpe de 8 de janeiro, da tentativa de golpe fracassada do 8 de janeiro, e aí, de repente, agora o senhor, de alguma maneira, muito habilmente conduziu essa discussão para a excepcionalidade que nós vivemos desde 2019. Quer dizer, precisamos restabelecer a normalidade democrática. Quer dizer, este governo que, por fatos mais do que comprovados, conspirou ou propiciou ou estimulou atos golpistas, de repente ele foi vítima de um estado de exceção ou parentesco de exceção desde 2019. É isso ou eu estou entendendo mal? Este governo, você fala o governo do presidente Bolsonaro? Não, eu estou falando de sociedade, eu não estou vitimizando ninguém. Esqueça. A Aí, sociedade brasileira retifica. Nós estamos... A sociedade brasileira está em estado de excepcionalidade. Ou precisa que seja restabelecida a normalidade democrática, que desde 2019 foi suspensa ou ameaçada, ou está ameaçada, pelo Supremo Tribunal Federal. É isso. Os inquéritos que foram estabelecidos em 2019... Quer dizer, nós vivemos, de alguma maneira, um estado de exceção desde 2019. Eles colocam uma situação de excepcionalidade desde março de 2019. Deixa eu fazer uma síntese que talvez facilite. Mas aqui eu não estou vitimizando o governo. Estou falando que isso abrange a sociedade como um todo. Não, mas o senhor Inclusive, nós temos, por exemplo, pessoas que não fazem parte do governo, que uma grande parte delas que estão sendo objeto desses inquéritos. Vou fazer uma síntese aqui para ver se facilita. O senhor acha, por exemplo, o senhor admite, por exemplo, que, dando nome aos bois, né, STF, o Alexandre de Moraes, enfim, não é uma decorrência do comportamento do presidente Bolsonaro? Ou é o contrário? Olha, eu acho que eu fui claro aqui, mas vamos lá, porque eu acho que vocês querem... Não, porque você se remeteu mas vamos lá. Mas eu disse claramente que as pessoas que representam o judiciário têm dito que isso ocorreu para conter os eventuais arroubos autoritários. Então, claro que a sua pergunta já está respondida. Não, alguns juristas têm dito isso, ou muitos juristas têm dito isso, mas eu nunca vi o Supremo dizer, olha, de fato, nós capamos aqui um pouco dessa normalidade. Isso foi dito e anunciado de que esses inquéritos permaneceram para conter eventuais arroubos autoritários. O que eu tô defendendo é que nós voltemos ao leito originário da Constituição. Se os inquéritos aconteceram por este problema, e não estou afirmando que é esse o problema, acabou o governo. Nós já estamos em maio. Então, que haja a conclusão dos inquéritos e que nós voltemos à situação anterior. É isso que eu estou defendendo. Aproveitando essa fala. E outra coisa, eu tento
o tempo todo não fulanizar a discussão, porque todas as decisões que foram levadas ao pleno do Supremo Tribunal Federal por parte de quem conduz o processo foram convalidadas pelo pleno. Então eu não posso falar de um ministro. Claro. E Eu também tenho que falar da aconteceu na Lava instituição. Jato. Foi consensual, né? Então eu preciso dizer que é a instituição que está amparando essa situação, tá certo? E na minha opinião, ela precisa ser concluída. Senador, eu queria pedir ao Entendi. senhor uma previsão para os próximos dias. A ministra, a presidente do Supremo, não vamos fulanizar, ela pautou uma decisão que pode praticamente regulamentar o projeto das fake news, que é o que todos os A gente jornais... já está entrando em fake news. Eu acho ótimo o assunto. Mas peraí, mas eu quero voltar a esse assunto. A normalidade, né? Nossa, sim, isso aí tá. Vem cá, o senhor acha que esse governo Vamos lá, de forma monotemática, vamos lá. ao qual o senhor serviu durante 4 anos, ou enfim, 2 muito anos orgulho. como ministro, ele em nenhum momento pôs a democracia em risco? Agora eu estou fulanizando. Pronto, o senhor não quer fulanizar, eu fulanizo. O governo ao qual o senhor serviu, em algum momento ele pôs em risco a Ricardo, democracia? eu tenho que falar por mim. Eu convivi com o presidente Bolsonaro. Mas o senhor é suficientemente Eu convivi- inteligente, Mas vivido eu preciso para responder, se examinar você os fatos. permitir. Eu não estou falando que Deixa ele- perguntando se o presidente Deixa ele Bolsonaro em algum responder, né? momento confessou para o senhor qualquer coisa, não. Tá, Eu quero a sua Calma. análise. Não, eu vou falar da minha vivência. Claro. Eu não posso falar por terceiros. Né? Eu quero lhe dizer o seguinte, que no tempo em que convivi com o presidente Bolsonaro, eu não testemunhei e nem estive presente em nenhuma ação que ele, porventura, tenha perpetrado contra a Constituição brasileira. Nem nos discursos. Nem pela imprensa o senhor Ah, tomou o discurso- conhecimento disso. O discurso, se eu for falar aqui o que é que o presidente Lula está dizendo em todos os Não, lugares... não, não, aí- não, Não, mude mas de discurso assim, assunto, no o senhor está sentido, mudando de o assunto. discurso assim como elemento de estímulo. Não, Não mas como, não, como Ricardo. elemento concreto de ação concreta contra a Constituição, mas Eu o posso discurso como perguntar elemento como de eu quiser, estímulo. você também. Para que as pessoas acreditem de fato que a Constituição precisava ser mudada. Porque, para mim, era um discurso na direção de uma ruptura da não aceitação da Constituição de Olha, 88. eu acho que talvez a fala mais forte que o presidente tenha tido, que eu não estava lá, né, foi a que foi feita em praça pública No por 7 de ocasião do setembro. dia 7 de setembro. Inclusive, ele em seguida se retratou. Tá? Então, talvez tenha sido assim um momento em que a retórica, né, tenha sido mais O senhor está forte, se mais referindo àquela pesada. fala de 7 de setembro de 21. Lá em São Né, Paulo. e que ele, Só inclusive... para contextualizar ali inclusive, para os ele, nossos eu acho que telespectadores. uma semana seguinte, coisa parecida, ele se retratou. Foi aquela em que ele Eu chamou, só acho um que- minutinho, ele chamou o ministro Alexandre de Moraes de canalha, ele disse que não respeitaria mais nenhuma decisão, é isso, Do STF. do STF, especificamente do ministro. Eu não teria condição de reproduzi-la, né, com essa fidedignidade, não, mas foi uma ataque forte. fala Você é mais mais jovem forte. do que eu, o senhor tem Foi uma melhor fala mais memória forte do e ele que se eu. retratou em seguida, né? Agora, a questão da retórica na política, e eu não nem vou relativizar o que foi dito, e vou evitar fazer comparações, mas existem exemplos muito fortes dos dois lados do processo político. Eu acho que a coisa mais importante é o que se materializa. Tá? E eu não vi, por parte do presidente, nenhuma ação efetiva nesse sentido. Tá? É isso que eu posso afirmar. A pregação do presidente, desde que ele assumiu, eu estou falando do presidente Bolsonaro, desde que ele assumiu o poder lá em 2019, foi, por exemplo, contra as urnas eletrônicas, o processo eleitoral, a defesa do restabelecimento do voto impresso, embora ele tenha sido eleito quase que em toda a sua vida, em toda a sua trajetória política, pelo voto eletrônico. Mas muito bem, ele falou até que ele não ganhou no primeiro turno, na eleição em 2018, porque houve fraude. Ele nunca apresentou prova de fraude. E o senhor acha que passar esses 4 anos pondo em dúvida o sistema de apuração, o processo eleitoral, isso é o quê? Ricardo, quando foi votado... É só uma questão de opinião, quando foi de manifestação de Quando pensamento. foi votado o projeto que transformou o voto eletrônico em voto impresso, praticamente quase todo o parlamento fez naquela oportunidade, né? Nós tínhamos praticamente uma unanimidade dentro do parlamento a favor dessa mudança.
né? E isso mudou abruptamente e passou a ser uma questão ideológica. E me parece que esse processo não tem só um lado, né? É evidente que se insistir muito no tema está parecendo com a nossa conversa aqui, né? Você não vai chegar a lugar nenhum. Eu considero que existem falhas, como qualquer governo. O presidente é humano, ele pode ter cometido alguns deslizes, ele pode ter dito algumas palavras mais fortes, mas eu preciso avaliá-lo pelo conjunto da obra. E eu considero que as ações que o presidente implementou enquanto presidente da República foram meritórias e virtuosas para o Brasil. Tanto é que eu me sinto absolutamente à vontade de defender esse legado, como eu disse no início da nossa fala. Eu não preciso concordar com 100% do que ele fala ou do que ele diz. Tá? Nós estivemos dentro do governo, dentro de uma pasta específica, em 2 momentos. Primeiro como secretário de Previdência e Trabalho, depois como ministro do Desenvolvimento Regional. E participei, é claro, de algumas decisões colegiadas, tá? Mas sempre tive o cuidado de dizer exatamente o que eu acredito. Tá? Então, na hora em que alguma ação eventualmente pudesse sair do trilho da normalidade constitucional democrática, não contaria com o meu apoio. Mas não houve nenhuma necessidade desse tipo de correção, porque eu não testemunhei nenhuma materialização de eventuais arroubos. Nem teve notícias a respeito disso. Senador, o senhor tem um posicionamento claro com relação à defesa das ideias e das propostas conservadoras e do compromisso com a democracia liberal clássica, isso está evidente. Acho que a gente começou até a correr atrás do rabo, porque o senhor traçou uma linha de defesa aí, ficou nela e ela é inexpugnável nesse aspecto, porque não há envolvimento direto do senhor em nada disso que tenha ocorrido que possa contrariar esses fundamentos. Mas agora nós estamos diante de uma nova realidade. Estamos diante de uma nova realidade, que temos um governo Lula que tem uma agenda que foi mais ou menos pré-anunciada durante a campanha, que ele está tendo que flexibilizar por causa das alianças políticas dele no Congresso, e existe uma oposição aguerrida defendendo as políticas que o Lula gostaria de modificar. Então eu queria saber assim, qual é a agenda da oposição? O senhor diz assim, não, nós temos que ficar esperando o governo para a gente poder reagir, porque o papel da oposição é reagir. Mas não é bem assim, a oposição tem uma agenda. Então, qual é a agenda da oposição? Primeiro, preservar o legado, né? Mas que legado? Bom, vamos lá. Por exemplo, na questão do saneamento, né? Nós temos aí mais de 60 anos de atividades empreendidas pelas agências estatais dos governos estaduais. E ao longo desses 60 anos, nós temos um saldo de 100 milhões de pessoas que não têm tratamento de esgoto. A mudança que foi feita com o Marco do Saneamento, que eu tive a honra, inclusive, de ser ministro do Desenvolvimento Regional naquela oportunidade, da discussão no Congresso Nacional, permitiu uma mudança substancial. Nós tivemos um aporte de mais de 90 bilhões de reais, quase 30 milhões de pessoas que vão ser impactadas pelos primeiros leilões, né? Então, não é pouca coisa preservar as mudanças virtuosas que foram feitas na legislação e os seus impactos na vida das pessoas. Essa batalha foi ganha na Câmara. Como é que vai ser no Senado? Bem, eu acho que o que foi ganho na Câmara é o fato de que o governo deveria buscar... Para aí, né? Não, deveria buscar o remédio constitucional. Se quer mudar, faz uma medida provisória, né? Ou um projeto de lei, né? Ele tem todo o direito de defender a mudança da política pública, não tenha dúvida. Nós não queremos cercear o direito do Executivo de propor o debate. O que nós estamos discutindo é o mérito, né? Desculpa, é a forma. Né? Eles estão costeando o alambrado. Então, a questão do tratamento do esgoto e da água no país é uma estratégia que nos une, né? E que é central na oposição, porque nós sabemos que o governo não vai parar. Mesmo que o governo recue do decreto, ele vai voltar a fazer essa discussão, né? Pela conversa que tivemos com os ministros, essa é uma decisão muito clara do governo. Isso é informação, né? Que vocês chegaram deles. Ontem eu tive uma reunião com o ministro Rui, com o ministro
Jader e com o líder Jacques Wagner. Então, eles nos mostraram o mérito da sua definição. Eu disse a ele, olha, mérito a gente discute. Todo projeto pode ser melhorado. Ninguém é dono da verdade. Agora, a primeira questão entre nós aqui é a forma que nós achamos estar equivocada. Quanto ao mérito, a gente pode discutir. Participação mais ou menos em PPP, aporte de orçamento geral da União para pequenas cidades, isso pode se discutir. Mas a questão de se dar mais prazo para estatais estaduais, adiando um problema que já foi adiado indefinidamente, que é o tratamento do esgoto, a permissão para que haja a intervenção nas regiões metropolitanas sem a necessidade de que haja licitação. Enfim, tem questões que nos dividem profundamente. A outra ação que para nós também é muito importante é permitir que o que nós chamamos de profissionalização da gestão das empresas públicas, ela não sofra solução de continuidade. E aí sim, nós temos projetos de lei, né, que vamos tentar fazer andar dentro do parlamento. Fala um pouco, como é que seria isso? Olha, o último ano do governo do PT, em 2015, mostrou que houve um prejuízo de 32 bilhões de reais, né, nas empresas públicas, né? E em 2021, nós tivemos um superávit de 182 bilhões de reais. O que é que aconteceu? Em 2017, 2016-17, houve a lei, né, que impede das estatais, né, que impede o acesso a essas empresas, a cargos de direção, a pessoas que exerceram cargo de direção em partidos políticos, né, com aquela vacância de 36 meses. Isso gerou, dentro dessas empresas, até uma questão de recrutamento de executivos através de headhunters. Ou seja, se privilegiou a questão técnica em detrimento da ação política. O resultado tem sido bastante exitoso e há uma inversão desse processo no aparelhamento do Estado. Já houve uma decisão do próprio Tribunal de Contas da União que relativizou, né, esse item, e isso foi convalidado dentro do Supremo Tribunal Federal por uma decisão monocrática do Lewandowski, antes de ele se aposentar. Nós temos já algumas empresas com essa ocupação, mas nós ingressamos com projetos de leis e com ações junto ao Judiciário. Então, estamos tentando, dentro de um acordo no Colégio de Líderes, dar uma agilidade maior à votação desse tema que achamos que é relevante, que é a profissionalização das empresas públicas. Nós temos também uma ação que nós achamos que é essencial e é evidente que nós não temos nenhuma necessidade de fazermos a discussão de forma casuística, ou seja, vamos atingir essa administração, por exemplo. Isso pode ser a partir da administração subsequente, até para permitir que o atual governo, enfim, cumpra os compromissos que eventualmente possa ter tido por ocasião da última eleição, que é a necessidade de que o Senado da República seja consultado na ocupação de órgãos importantes, de cargos importantes em organismos multilaterais como o BRICS, desde que sejam do Brasil a titularidade da escolha, né? Porque a nossa preocupação não é a personalização do processo, mas a possibilidade de que esses organismos possam ser utilizados como instrumentos de política circunstancial, como aconteceu com o BNDES em tempos anteriores. Nós temos aí um enorme prejuízo pela concessão, né, de empréstimos que foram feitos a países, né, muitos deles por convergência ideológica e não pelo critério técnico, né? Então, até hoje... Por aí o Senado passaria a examinar as indicações desses cargos. E passaria a ter a condição de fazer essa avaliação. Mundiais, assim, ou... Os multilaterais que o Brasil tenha a condição de fazer a indicação. Por exemplo, eu não vou fazer uma sabatina sobre alguém que é indicado pela África do Sul, por exemplo. Evidente. Né? Teria que ser a Mas, condição assim, que o Brasil tem. De imediato lhe ocorre o quê? Quais organismos? Assim? Por exemplo, o BRICS, por exemplo, o BIRD, né? Por exemplo, os organismos multilaterais que o Brasil tem assento. Mas inclui bancos como o BNDES, etc., instituições O BNDES internas? já tem um... Não,
Não tem, mas deveria ter um mecanismo. Você me lembrou bem, a gente estava pensando nos multilaterais. Isso pode dar ser uma ideia Você para a oposição. Você está começando a estimular não tem, a tem razão. oposição. Vai ser acusado disso. focinha agora. Você tem razão. Aí veja, por exemplo, nós tivemos também um projeto sobre a questão dos fundos de pensão. Então nós tivemos aqui, Como é que é isso? há algum tempo atrás, a questão da Operação Greenfield, né, onde nós verificamos que uma boa parte, ou uma parte substancial, de investimentos feitos pelos fundos de pensão levou em consideração a situação política e não técnica. E o prejuízo, né, tem sido compartilhado pelos beneficiários desses fundos, que estão pagando até hoje um pedaço a mais da sua remuneração para fazer frente aos rombos que foram apresentados. Então, o governo agora, por exemplo, apresenta o presidente da Previ, só para ficar nesse exemplo, mas foram em dois fundos grandes, um patrimônio de 250 bilhões de reais, uma pessoa que eu não vou discutir a idoneidade dela, porque eu não conheço, nem é o mérito do nosso questionamento, mas que tecnicamente não tem a condição, o acervo para gerir uma quantia tão grande, sem ter passado antes por alguma área congênere, onde ele tem essa capacidade, essa técnica para ser o administrador de 250 bilhões de reais. É uma pessoa que veio do movimento sindical, sem nenhum demérito, mas toda a sua vida foi no movimento sindical. Uma situação similar, digamos assim, à do Pazuello na saúde, né? Do general Pazuello na saúde. E a gente pode, inclusive, levar em consideração o fato de que as indicações para ministérios importantes, relevantes, poderiam também levar em consideração não só o aspecto político, né, da afinidade do governante, mas também a condição do acervo técnico, né? Eu não vejo mal nisso, né? Eu acho que a profissionalização da gestão pública ao fim e ao cabo, mas esse desenho, um bem que beneficia a sociedade como um todo. Né? Esse desenho que o senhor acaba de traçar aqui me sugere, junto com aquilo que o senhor mencionou no começo da conversa, que é para usar essa palavra que não consigo, num momento, encontrar outra e acho horrível, é empoderamento dos parlamentares. Nós estamos, por esse desenho no todo, nós estamos diante de uma perspectiva de controle ou de ascensão do parlamentarismo. De ascensão, ok. Estamos indo nessa direção, não é? Sim, isso começou em 1988, doutor Casado. Eu não estou inventando a roda, não. Quando Não, foi feita a Constituição, só para ter certeza, né, o Ulisses Guimarães na época, o Ulisses Guimarães na época já Constituição já é parlamentarista, já fez uma Constituição, né, levando em consideração a possibilidade medidas provisórias, de que o um parlamentarismo instrumento fosse o regime que nós iríamos nos debruçar. Sim, mas digamos que nós estamos mais próximos disso agora, porque esse semipresidencialismo é um caminho ali já para... O Congresso, outro dia eu vi uma expressão assim, o Congresso está rico. Ele está com orçamento, então os parlamentares agora não precisam mais implorar. Explica para as pessoas, que, em sua visão, como é que isso tem de avançar e em que vai resultar efetivamente para o país, para os eleitores? Bom, eu não sei como tem de avançar. Eu vou fazer uma análise aqui dentro da minha perspectiva. Eu acho que de uma forma, eu acho que gradativa, o próprio Lula, me permite uma comparação, de 2010, ele encontrou um país bem diferente do que ele deixou. Então, ele mostra claramente que tem dificuldades de lidar com esse novo país, nessa correlação de forças com o próprio parlamento brasileiro, né, que ao longo desse período, de forma gradativa, foi acumulando poder, né, foi acumulando protagonismo no processo, né. Então, me parece que o caminho natural é que isso se consolide e que nós possamos caminhar a médio prazo até para um parlamentarismo mais convencional, né? Mas é evidente que na cabeça das pessoas, do brasileiro médio, né, a própria atividade política é personalizada. Então, quando a gente fala aqui de partido político ou de espectro ideológico, a gente discorreu isso aqui no início, sobre centro-direita, sobre esquerda ou extrema-esquerda, as pessoas na atividade política, elas personalizam, né, o processo. Então, fulano é bolsonarista, é lulista, fulano enfim, alguém que tem nome e sobrenome, e não o ideário ou o conjunto de ideias que ele defende.
eu acredito que a maturidade da nossa democracia deve caminhar nessa direção. Mas isso não faz um contraponto com a percepção dos eleitores, que já foram às urnas dizer que não queremos parlamentarismo, é uma provocação. Olha, Provocação a favor. a política é uma evolução, né? Gradativamente as coisas vão acontecendo, né? Conversa sobre isso com seus eleitores? Como é que é a percepção hoje? Eu não tenho a menor ideia. Não, quer dizer, eu não vejo, é um tema que aparece muito aqui, que a gente está conversando, ou em roda de parlamentares, né? Mas é uma percepção da realidade objetiva, né? Que houve um crescimento do protagonismo do legislativo e que é uma necessidade... Não necessariamente é ruim. Sim, e que é uma necessidade até de uma adequação formal a essa realidade objetiva. E eu particularmente acho que, por exemplo, se você me perguntar qual era a reforma política a curto prazo necessária, a primeira coisa que eu proporia era o fim da reeleição, né? Eu acho que a reeleição ela impede determinadas posições que são importantes de serem tomadas por quem exerce o poder, porque ele está o tempo todo imaginando como é que ele vai se cacifar para a eleição subsequente. Então, eu diria que o excesso de concessões que são feitas com essa questão da reeleição contamina o mandato. Então, você dá uma longevidade maior ao mandato, vamos imaginar 5 ou 6 anos, e não haver a possibilidade da reeleição, me parece um caminho adequado. A outra questão, o próprio parlamento já está trabalhando nessa linha, com a legislação que foi aprovada, gradativamente você reduzir o número de partidos e permitir que eles tenham uma maior identidade do ponto de vista ideológico, né? O espectro ideológico precisa ficar mais claro para a população, o que é que este partido defende, o que é que aquele partido defende, né? Para que eles possam fazer o seu cotejamento. Isso já está acontecendo. Sim, já está acontecendo. Talvez não na velocidade adequada ainda, mas já está acontecendo e poderia ter acontecido antes, né? sido muito antes, se não fosse o que aconteceu há alguns tempos atrás. A revogação da lei de barreira pelo STF. Você não querer que eu fale mais aí do judiciário? Não. Mas o judiciário se retratou disso, né? Vamos dar essa... tardiamente, mas se retratou quando a matéria já estava vencida. Quantos partidos teremos em 26 na sua contabilidade ou na sua projeção? Eu acho que vai cair o número de partidos, até porque já está havendo uma arrumação natural com as federações, né, com as fusões. Mas eu acho que o Brasil e qualquer democracia madura, né, deve comportar, eu acredito que no máximo 5 ou 6 legendas, não mais do que isso. Eu não vejo um número de ideologias diferente dessa gradação aí. Me parece que o que acontece além disso, né, há uma superposição. E o senhor consegue ver, num quadro de meia dúzia de partidos, caracterizadamente ideológicos, o senhor consegue vislumbrar uma união da centro-direita apartada da extrema-direita, assim como do outro lado? Como acontece em outros países. Veja que o próprio... Dentro do mesmo partido, por exemplo, no seu partido? Todo partido tem divisões. Eu acho que assim, um exemplo mais acabado é o próprio Partido dos Trabalhadores, né? Quantas correntes tem o Partido dos Trabalhadores? O próprio PSOL, que é eu diria que é a radicalização do Partido dos Trabalhadores, que ocorre, né, por ocasião da primeira reforma previdenciária que foi apresentada, né, pelo governo do PT, que quando é governo aí tem que ter uma responsabilidade diferente de quem é a oposição, né? Me parece que é assim, né? Então, dentro do próprio Partido dos Trabalhadores isso ocorre. Então, quanto maior o partido, maior a diversidade eu diria, de tendências, né? Mas dentro do que converge, o que minimamente une esse grupo de pessoas. O senhor acha que o ex-presidente Bolsonaro chegará elegível em 2026? Eu espero que sim, Ricardo. Eu vou torcer que sim, mas não está sobre o meu controle. Não, né? é claro que não. Não, fora a sua torcida eu sei, mas pelo andar da carruagem, pelo que o senhor percebe, pelo que o senhor sabe. Essa foi a melhor resposta do dia. Vamos lá, veja, é o tipo da situação que está sobre a égide, né? Sobre
sobre o escrutínio de um tribunal eleitoral que certamente está debruçado sobre os processos, não é um só, né, e que, né, vão ser analisados, acredito eu, sobre a luz da lei do Estado de Direito, e por isso mesmo acredito que ele será absolvido e vai manter a sua elegibilidade, o que é importante para a democracia. Deixa eu fazer essa pergunta de outra forma, senador. O senhor acha que a expectativa já gerada em função dessa possibilidade de ele ficar inelegível, somado a todos esses desgastes, dessas coisas que estão aí, já produziu assim, alguma desidratação na liderança dele? Quer dizer, ele já está abrindo espaço para outras lideranças que cheguem? Porque a política vive de expectativa, né? Expectativa de poder, expectativa de realizações. E parece que essa expectativa de poder dele já está mais reduzida. Já temos aí gente falando do Tarcísio de Freitas como herdeiro desse eleitorado, essa coisa toda. O senhor vê isso como uma realidade? Vamos lá. Até como você me formulou, normalmente eu repito o que eu disse para o Noblar, tá? Você foi tão suave na pergunta que vou tentar lhe responder. Quem o senhor acha que é o ótimo, seria que a gente combina esses papéis aqui, um faz papel de mal, o outro malzinho e o bonzinho, né? A estratégia aqui melhorar a forma da pergunta. Estratégia do interrogatório. Mas olha, É mais ou menos isso. A preocupação que nós temos aqui é buscar convergências. Então, quando você olha aqui o cenário político brasileiro, é bom lembrar que quem elegeu Lula não foi só a esquerda, né? Sim, sim. Nem a esquerda tradicional, nem a esquerda mais radical. Então, houve um movimento importante de pessoas que estão mais ao centro da política, né, que se aliaram a Lula, né, por rejeitarem Bolsonaro. Tipo assim, esse é o mal menor. E passado o processo eleitoral, de uma forma muito célere, essas pessoas estão desembarcando, né, do cavalo que montaram na eleição. Isso eu posso lhe afirmar. Então, há uma construção de convergências. Por isso que eu falei aqui, eu acho que em mais de uma oportunidade, né, que o que é que nos une na oposição? A defesa de um legado. E por isso que o marco cronológico que eu estou falando para vocês e falo para todos, não é 1º de janeiro de 2019, mas é meados de 2016. Tá? A chegada do presidente Temer à presidência da República e a mudança estrutural, né, e a mudança da política econômica e a modernização do Estado brasileiro, né, e a mudança de estratégia, de agenda, que foi continuada no governo de Bolsonaro. Então está havendo uma reaglutinação dessas forças. E a origem também dessa mudança congressual, né? Sim. Aparecimento. E isso se reflete no parlamento. Tá? Então, eu acho que, sem querer apressar os fatos, né, naturalmente, né, esses pontos que nos unem vão permitir que haja muita consistência na oposição às mudanças ideológicas que estão querendo ser implementadas no país de mudança de agenda. Tá? Se o presidente mantiver a sua elegibilidade, a sua candidatura, sem dúvida nenhuma, é muito forte e eu vou defendê-la. Já digo de antemão aqui, vou defendê-la. Agora, haverão outras candidaturas, fora do espectro político e ideológico do PT. Sim. Tá? Eu não tenho dúvida nenhuma. E fortes também. Acho que isso está cada vez mais evidente nas conversas que a gente tem tido. Agora, tem uma palavra que o senhor repete a cada 3 minutos, que é legado. O senhor, salvo engano, sua carreira política parlamentar começa ali por 95, correto? 94, como parlamentar, não, como secretário de município. Okay. Parlamentar Meados 2000. da década de 90, do 2000, século passado. Parlamentar 2000, calma. Nós temos aí então, uma situação de legado de 3 décadas, 4 décadas praticamente, o senhor viveu esse período também, em que é um legado
questionável do ponto de vista econômico, porque depois da redemocratização, chegamos a uma situação, hoje, em que, em 14 estados, a maior parte da população economicamente ativa depende dos cofres públicos, programas assistenciais, etc. Em número muito maior, muito superior, tá, aos que estão ocupados no setor privado, efetivamente. Temos uma situação de distribuição de renda que é escandalosa em termos globais. Então, eu lhe pergunto, qual é o legado sobre qual legado nós estamos falando efetivamente, do ponto de vista da sociedade, e qual é a proposta da oposição para mudar isso? Qual é a agenda dela para mudar isso, efetivamente? Bom, primeiro eu estabeleci aqui, inclusive, o marco temporal, né? 16 para cá. Mas vamos levar em consideração a sua observação, né? Em termos de condição como parlamentar, meu primeiro mandato foi 2004, 2002, né? Como vereador, né? Então não dá para eu fazer... Eu quero dizer o seguinte, o senhor participa de uma estrutura política... Não dá para... Mas vamos lá. Governou esse país nesse Então, veja, o Brasil, aí você quer talvez uma análise aqui sociológica mais do que política. Então, o Brasil, eu diria que ele é pródigo em perder oportunidades. Eu vou fazer uma comparação com um Estado que, do ponto de vista do viés ideológico, nem se coaduna com o que eu penso. O Ceará e uma política pública que para mim é muito importante, que é a educação. Tá? Então, uma política pública virtuosa, continuada ao longo do tempo, produz bons resultados. Mas se o país ou o Estado ele é restartado a cada 4 anos, como se ele começasse novamente, isso é um prejuízo para o país. Tá? Então, a partir desse conceito, eu vou explicar um pouquinho do que é educação e depois entrar na sua pergunta, se me pede, que aqui me parece que o programa permite essa contextualização. Né? Em Sobral, no Ceará, o Cid, que hoje é senador comigo, era prefeito, né? Estabeleceu uma metodologia de trabalho onde ele levou em consideração as condições empíricas, científicas, de resultados, ao invés do que acontece no Brasil, né? Que é, por exemplo, a formação de professores dentro de um modismo, né? Onde sequer se leva em consideração, né? O que nós chamamos de metodologia de ensino. No caso do Brasil, chama-se construtivismo globalista, que eu afirmo é a causa, tá certo, do nosso analfabetismo funcional no Brasil, que a gente pode discutir em outro programa que eu estou à disposição. Tá? Por um viés ideológico, corporativo e atrasado. Mas o Cid estabeleceu uma política a partir da alfabetização no primeiro ciclo do fundamental, onde o método fônico, que é a evolução do silábico, que eu e você fomos alfabetizados, vovô viu a uva, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Então nós fomos alfabetizados, acho que todo mundo aqui tem cabelo brancos aqui, na cartilha do Beabá, que era o silábico. Tá? E a evolução é o fonema, o fônico. E essa metodologia permitiu que o Ceará se destacasse, tá certo? Na alfabetização, na base, e isso impactou positivamente a população daquele estado, né, que tem índices extraordinários em relação à sua proficiência na área educacional. No Brasil hoje. Política pública continuada. Então, quando o Fernando Henrique Cardoso chega ao governo, nós sabemos disso, nós vivemos num período em que a novidade era o pacote econômico da vez. Né? E chegamos a um momento em que o Sarney foi presidente da República, que a inflação chegou a mais de 80% ao mês. Isso 84%. É inimaginável, né, para quem está nos assistindo agora. Não era ao ano, não, era ao mês, 80% ao mês. Então o cara recebia o salário hoje, se não fizesse as compras amanhã, o salário ia corroer ao longo do mês de tal maneira que era uma coisa impensável.
Então, o Fernando Henrique Cardoso se elege presidente da República com o tal do plano real. O presidente era Itamar Franco. Tá? Essa mudança feita no Brasil permitiu que o Brasil, ao longo dos 8 anos subsequentes, com os erros e acertos, montasse uma estrutura do ponto de vista de robustez econômica, de inclusão social, né, que mudou os parâmetros do país de uma forma significativa. Aí veio um outro governo com uma outra visão, que nos primeiros 4 anos se apropriou de uma parte dessa questão econômica, tanto é que o Meirelles foi o presidente do Banco Central, eu diria que foi até um pouco mais ortodoxo do que o próprio Fernando Henrique, mas a partir do governo subsequente, aí cedeu os arroubos do populismo, que é uma discussão que a gente pode ter. Aí ao longo do segundo mandato do Lula e do mandato e meio da ex-presidente Dilma, nós jogamos por terra tudo que construímos no período anterior. Tá? Aí chega o presidente Temer. Quando chega o presidente Temer, basta olhar no Google, está aí os índices, como é que estava o Brasil. Uhum. Então nós tivemos aí 6 anos de reestruturar o país do ponto de vista de diminuir o tamanho da burocracia, racionalizar o Estado, profissionalizar a administração pública, modernizar a legislação. Tá? E todo esse escopo de ações, de atuações, está novamente sobre fogo. Então, independente do espectro ideológico de quem quer que seja, tá? Eu estou falando aqui de política de Estado. Então, se você tem uma política virtuosa, o importante é que ela seja continuada, independente de quem esteja exercendo o poder. E aí tem muito a ver, por exemplo, com como são ocupados os cargos da administração pública, que você, inclusive, aqui questionou a questão do empoderamento do legislativo. Eu tive a oportunidade de ser ministro. Eu indiquei 6 pessoas. Eu tive 470 cargos comissionados. O que é que eu fiz? Eu chamei o secretário da área e disse, olha, monta a tua equipe, agora eu quero resultado. E a equipe tem que ser principalmente de profissionais e técnicos que fazem parte do governo federal. Tá? Então, isso me deu eu diria assim, a tranquilidade, né, de estar na frente, no front, me expondo e tendo convicção do que eu falava, do que eu dizia de forma assertiva, porque eu tinha uma extraordinária retaguarda, que tinha todo um caldo de cultura e toda uma ação dos últimos 15, 20 anos do que aconteceu no Ministério, independente de quem estava lá, ou do presidente, ou do ministro, de quem quer que fosse. Tá? Então, eu acho que isso é importante na administração pública, por isso que eu fiz e tenho falado sobre defesa de legado. Senador, queria para frente. Vem aí a regulamentação da fake news, talvez via Supremo. Finalmente você faz a pergunta aqui. Não, eu cutuquei ela aqui agora. Eu cutuquei ela. Então, eu queria saber a expectativa do senhor e a posição da oposição, porque eu acredito, pelo que está sendo noticiado, que o Supremo pode se adiantar e fazer um texto regulamentando isso. E aí? Bom, me parece que o Supremo está debruçado sobre um artigo do marco da internet, né? Não é o... Desculpe. Não é a lei como um todo, né? Sim. De qualquer forma, essa questão do que nós chamamos de ativismo judicial, eu diria, o judiciário tem sido provocado, né? A Corte Constitucional é uma corte recursal, então você discute tudo dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que isso, inclusive, sobrecarrega os nossos ministros. Eu acho que essa discussão precisa ser travada com eles, a princípio, né? Porque vários países do mundo, inclusive das democracias mais maduras do que a nossa, têm cortes constitucionais, né? O que blindaria mais o Supremo Tribunal Federal desse excesso de discussão sobre tudo que acontece no país. Né? Mas, sem fugir da sua pergunta, eu acredito que é necessário, sim, né, que o parlamento se debruce sobre esse tema. E se debruce porque é um tema que, a exemplo de outros temas, o que era uma fumaça transformou-se numa labareda, num incêndio. Eu vou fazer aqui uma analogia rápida. Eu, quando fui o relator da reforma trabalhista em 2017,
nós formalizamos, regulamentamos o teletrabalho ou o home office. Eu me lembro das charges que foram feitas a respeito, dizendo que aquilo era uma excrescência, era uma anomalia, e nós vimos agora, por ocasião da pandemia, como foi importante o home office. Né? E veja, nós podemos ter sido precursores no ponto de vista de visionários, mas era uma situação que existia de fato, talvez não na proporção, né, que tomou, né, com a pandemia, né? Mas era necessária a regulamentação. Aí nós estamos agora com uma situação que o mundo inteiro se debruça e discute. Mas qual é a diferença entre a liberdade de expressão e a regulação da rede? E quem deve definir, né, o que é ou não é possível de ser vinculado nas redes sociais? Eu acho que essa discussão ela é muito grave, é muito séria. E eu não acredito ainda que haja maturidade dentro do parlamento, até porque esse parlamento começou agora. Se ele não foi decidido pelo parlamento anterior, mesmo herdando, né, a discussão do parlamento anterior, ele foi bastante renovado. Eu acho que seria de bom tom a criação de uma comissão especial, mesmo com prazo definido, 6 meses, mas que a gente tivesse a oportunidade de ouvir experiências de outros países, avaliar com muito cuidado essa questão, como eu falei, dessa linha tênue que não deve ser ultrapassada, a questão dos direitos autorais, que é um bem. Eu acho que a gente não pode abrir mão de entender que o que você produz pertence a você, é um bem, tá? E tem que ser respeitado e protegido e remunerado. Tá? Agora, eu acho que há um assodamento e, sobretudo, há, eu diria, uma passionalidade na discussão. A gente tem que se distanciar da discussão do ponto de vista dessa radicalização política e nos debruçarmos sobre ela como uma lei que vai ficar para a sociedade, fora dessa briga ideológica que existe hoje. Mas, senador, desde sempre, essa questão da fake news se coloca como muito convulsiva. É uma crise mesmo. Todo dia tem um linchamento, todo dia tem uma notícia falsa. A gente já nem sabe mais o que é verdade, o que não é. Eu acho que gera muita insegurança social, essa falta de regulamentação. Olha, e o Congresso não está se já há uma atrasando? Regulamentação, há o Marco Civil da Internet. Agora, o que nós estamos discutindo é que ele não é suficiente. Se propõe um aperfeiçoamento dessa regulamentação em função, eu acho que da dimensão que viraram as redes sociais. Mas já há uma regulamentação. Então, o que eu estou falando é o seguinte, eu sou favorável a que essa discussão ocorra, mas não com a forma passional do ponto de vista político, que ele está contaminada hoje essa discussão, e nem com o assodamento que está acontecendo. Eu acho que o tempo do parlamento precisa ser respeitado. Devem tramitar no parlamento talvez mais de 50 mil projetos de lei hoje. Você imagina se todos fossem votados de forma terminativa, né? O país viraria de ponta cabeça. Né? Então, às vezes, não decidir também é decidir, ou dar um tempo maior para que aquele projeto possa amadurecer melhor e a gente ter maior convicção na hora de tomar posições. Até porque esse projeto já passou no Senado. Um Senado que, por exemplo, eu não participei. Foi em 2020, 2021. Agora, senador, o senhor mencionou nessa resposta, Wanda, o senhor falou de uma agenda, me deixou entender que há uma agenda da oposição para o judiciário. Foi o que eu entendi. Se entendi errado, corrija, por favor. Qual é essa agenda? O que vocês pretendem? Vocês pretendem transformar na agenda o Supremo Tribunal Federal em uma corte constitucional, exclusivamente? Não há uma agenda da oposição. Aqui eu falei de um entendimento meu como cidadão. Né? Tá. Eu acredito que há uma necessidade, que fosse coletiva. E eu falei aqui, inclusive, para a Wanda, né, que há uma discussão, essa discussão deveria levar em consideração os membros do Supremo Tribunal Federal, ou eles, né, ouvi-los a respeito de como a gente torna a Corte mais racional do ponto de vista das suas políticas, né, porque por se tratar de uma Corte recursal, tudo vai para o Supremo Tribunal Federal. E às vezes você poderia você poderia ter um juiz do Supremo Tribunal Federal debruçado em situações mais específicas, e ele termina sendo assim a geleia geral, a panaceia do país como um todo. E
as democracias mais maduras do que a nossa têm essa distinção. Mas essa é uma discussão que não é da oposição, são um sentimento aqui de observação. Eu acho que essa discussão ela deveria acontecer com o próprio Supremo Tribunal Federal, com o membro do CNJ, né, com a instituição do Congresso Nacional, para verificarmos se há a possibilidade de melhorarmos o nosso sistema. A exemplo do que eu falei aqui de uma necessidade de uma reforma política. Deixa eu fazer outra pergunta, senador. Vocês estão pensando em mexer de alguma forma, porque há movimentos nesse sentido já dentro do Congresso. De alguma maneira, aumentar a influência do Congresso sobre as agências reguladoras? Olha, as agências reguladoras começam lá na época do Fernando Henrique Cardoso, né? Quando o Lula assume, devia ter 2 ou 3 agências reguladoras, né? E elas foram feitas justamente porque o governo do Fernando Henrique Cardoso começou a transferir a responsabilidade de empresas públicas tradicionais para a iniciativa privada. Então elas foram criadas como uma espécie de ombudsman, né? Uma espécie de mediador entre o cliente final, que é a sociedade, e quem executa aquela atividade sob a supervisão do Congresso Nacional. No caso do Senado da República, né? As agências reguladoras já temos aí mais de 20 anos, né, de sua atuação. Eu não vejo um movimento orgânico, mas eu acredito que qualquer instituição, né, que já tenha essa longevidade, já tenha esse cabedal de ações e de experiências, ela merece ser avaliada, né, quanto à forma como elas estão se conduzindo. Mas eu, a princípio, eu acho que elas estão adequadas, tá? E elas estão fazendo um papel, em linhas gerais, benéfico para a sociedade. Mas o senhor tem recebido queixas dentro do parlamento, tem chegado ao senhor e tal? Sim. Quem chegou a gente deve ter chegado ao senhor. Sim, né? Aí faz parte, né? Lá é um grupo heterogêneo, né? São Olha, 581 lá, é gente pra caramba, todo mundo pensando uma coisa diferente. Tem alguns. Se alguém tiver mais alguma pergunta a fazer com um caráter de urgência, que o fale agora ou cale-se para sempre. Não, vamos sem Porque pedir. estamos chegando mais ou menos ao fim de um período de programa onde exploramos exaustivamente tudo que o senador poderia dar e deu muito bem como contribuição à discussão pública. Mas há um momento que isso termina. Eu quero lhe agradecer muito em nome da Confraria do Brito pela paciência, pela disposição de conversar e de discutir tudo que tem relevância. Espero que a gente se reencontre em vários outros momentos. Quando eu digo a gente, eu falo a Confraria também. E agradeço a atenção de todos que nos acompanharam até agora. Acaba mais uma rodada da Confraria do Brito.